bom dia. Pedi que tomassem os vossos lugares, se fazem favor. Bom dia também a Maputo, bom dia em Luanda, bom dia na cidade da Praia, em Cabo Verde. Vamos continuar as nossas sessões no âmbito do curso de Estudos Africanos, 16ª edição. Hoje temos dois painéis extremamente riquíssimos. O primeiro painel vamos dedicar à história da África. Aliás, é um painel que está articulado em duas partes. Hoje vamos ter aqui uma abordagem genérica, obviamente, à história da África e depois será complementado na próxima semana com uma visita à Sociedade de Geografia de Lisboa, onde iremos ver a biblioteca e iremos principalmente aceder à questão dos mapas, onde vamos estudar as fronteiras de África. Está bem? Portanto, é um tema específico dentro de um tema maior que vamos hoje abordar, que é a história da África. Portanto, tenham isso em consideração. Depois, na segunda parte da manhã, vamos falar sobre jihadismo e teremos aqui também auditores e professores de nome para nos ajudarem a perceber um bocadinho este fenómeno. Então, eu sem mais delongas, passaria já a apresentar o moderador de hoje do primeiro painel, que é a quem eu desde já agradeço pela disponibilidade para estar connosco. É o Sr. Tenente-Coronel Paulo Jorge da Silva Ferreira, que é Tenente-Coronel da Arma de Engenharia Militar do Exército Português, é mestre em Engenharia Militar pela Academia Militar, estando presentemente a frequentar o curso de doutoramento em História na especialidade de História Contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Para além dos cursos curriculares da carreira, está habilitado com o curso de Estado-Maior Conjunto, é autor e coautor de publicações na área da Administração de Recursos Humanos, Estudos Estratégicos e Operações Militares e desempenha atualmente o cargo de docente na área de ensino de estudos das crises e dos conflitos armados no nosso Instituto e é especialmente o nosso docente da área da História Militar. Portanto, hoje estamos entregues à História. Meu Tenente-Coronel, muito bom dia, obrigado, tem a palavra. Meu Tenente-Coronel, começo por citar um grande cabo de guerra, Napoleão Bonaparte, que afirmava que no futuro podia ser que viesse a perder uma batalha, mas que nunca iria perder um minuto. E por isso, seguindo os ensinamentos de Napoleão Bonaparte, vamos tentar rentabilizar ao máximo o tempo que temos aqui disponível. E por isso, começa este quinto dia da 16ª edição do curso de Estudos Africanos, por cumprimentar os três conferencistas. Ainda só temos aqui presentemente a sua professora, a doutora Clara Carvalho, mas que seremos acompanhados posteriormente pelo seu professor Alberto Oliveira Pinto, presencialmente, e diretamente dos Estados Unidos da América, o professor doutor Jean-Michel Mabeco Talley. Estes três conferencistas prontificaram-se aqui a brilhantar este curso com os seus largos conhecimentos em História, especificamente História da África, alargo os cumprimentos quer aos auditores do curso de Estudos Africanos, quer à audiência que estão aqui presentes fisicamente no Instituto Universitário Militar ou ligados por via telemática através da plataforma Zoom, bem como todos que nos acompanham, digamos, nas redes sociais. Ao longo destes 5 dias, assistimos a brilhantes conferências que, no entanto, se focaram essencialmente no presente e no futuro, em termos prospectivos. Mas, tal como Shakespeare afirmava, não podemos efetivamente negar que o passado é o prólogo do presente. E é por isso que optámos por reservar 2 horas, não são muitas, ao passado, ou melhor, à interpretação do passado, que é, na sua essência, a história. Desta forma, nestas próximas 2 horas, iremos ser então brindados por 3 palestras, subordinadas à temática da história da África, embora sob 2 perspectivas diferentes. Inicialmente, a história da África do ponto de vista tradicional e, posteriormente, a história da África contemporânea. Portanto, iniciamos então com uma palestra subordinada ao tema da história da África tradicional, a proferir pela senhora professora doutora Clara Carvalho, e da qual passo a ler, com a sua licença, uma curta nota biográfica que certamente não faz jus, digamos, a todo o manancial e experiência que ao longo dos tempos tem colhido. A sua professora doutora Clara Carvalho é doutorada em Antropologia pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ISCTE,
e é atualmente professor associado no Departamento de Antropologia do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Foi professora visitante nas universidades de Brown, nos Estados Unidos da América, em 2004, e em Lille, em França, entre 2002 e 2003. Ministrou cursos de curta duração em vários países africanos e europeus. Foi presidente do Grupo África-Europa para Estudos Interdisciplinares, de 2015 a 2019, e diretora do Centro de Estudos Africanos, Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, entre 2007 a 2016. A sua investigação centra-se fundamentalmente na África Ocidental, em particular na região da Guiné-Bissau, onde trabalhou sobre o poder local, desenvolvimento social e género. Desde 2001 tem desenvolvido projetos sobre género em relação a políticas de desenvolvimento e peace building, tendo coordenado diversos projetos com financiamento nacional e internacional nessa área. É editora da revista Cadernos de Estudos Africanos. Sou professora? Muito obrigada. Com certeza. Então, bom dia a todos, muito bem-vindos a esta primeira sessão. Eu queria agradecer as simpáticas palavras que acabaram de ser dirigidas. Queria agradecer muito em particular ao Tenente Coronel Luís Braz Bernardino, que é meu colega e amigo desde há muitos anos, e pelo convite para estar hoje aqui presente e, obviamente, cumprimentar todos os assistentes, seja presencialmente, seja por via digital, que é para mim um particular prazer estar aqui, uma vez que, devo confessar, esta é a primeira alocução presencial que eu realizo no ano 2021, portanto, é de facto um prazer poder estar aqui de novo a uma certa normalidade. Eu não vou propriamente falar sobre algo que se possa chamar uma história tradicional de África, porque o Tenente Coronel Luís Bernardino teve a simpatia de me dar carta branca, mas como é construído este olhar sobre a África. Quais são as várias, digamos, as várias vertentes que nos conduzem a, hoje em dia, falarmos de uma entidade à qual chamamos África. Eu vou falar essencialmente da forma como academicamente este olhar foi construído, para depois tentar centrar aqui a discussão em torno de algumas obras que, na minha opinião, são marcantes das várias perspectivas que existem sobre o continente africano. A primeira questão que nos colocamos sempre é quais são as fronteiras de África. De que falamos quando falamos de África? Porque é que entendemos a África como uma entidade? Isto é uma questão que se coloca tanto no interior do continente como se coloca desde há vários séculos em toda a literatura sobre o continente africano. Então falamos sobre a África, esta entidade geográfica que aqui está presente, onde creio que estamos todos de acordo, ou falamos sobre uma África que inclui a diáspora. E quando falamos sobre a diáspora africana, estamos a falar inclusive de dois movimentos. Um que por vezes do lado europeu não é talvez tão óbvio, mas que é extremamente marcante daquilo que foram as zonas de chegada de um maior contingente de pessoas escravizadas, que são, obviamente, os grandes movimentos ligados à escravatura, essencialmente, que vão para as duas Américas, durante o período colonial e durante o período da constituição de sociedades de plantação. E os grandes contingentes encontram-se em alguns locais da zona das Caraíbas, mas essencialmente nos Estados Unidos e no Brasil, onde representam mais de 10% e mais de 50% da população, respectivamente. E é aqui, nesta ideia geral de que a África não é só a África, inclui também uma diáspora. E hoje em dia temos vários movimentos na Europa que também nos lembram a importância desta África da diáspora, também na Europa, embora seja, obviamente, um período histórico diferente, também nos remetem para esta noção de circulação e esta noção de que a África é mais do que aquilo que está representado e delimitado pelas suas fronteiras. Uma outra versão sobre a África, com a qual se calhar muitas das pessoas que falam da perspectiva europeia estão mais familiarizadas, é esta África subsaariana,
Nós muitas vezes, quando falamos de África, falamos da África subsaariana. E como acabou de indicar, eu tive várias vezes a honra e o prazer de servir em casos de direção de estudos africanos, e habitualmente aquilo que se trabalha na perspectiva europeia é sempre a África subsaariana. Tudo o que inclui no fundo a África mediterrânica, acaba por ser alvo de outro tipo de estudos, que muitas vezes, aliás, como sabem, e estamos aqui também no palco onde isto é mais conhecido, muitas vezes estão incluídos nos estudos chamados MENA, de Médio Oriente e Norte África, e não propriamente naquilo que nós chamamos de estudos africanos. Obviamente que nos perguntarmos porquê, o que aqui está presente é essencialmente uma visão dominada por aquilo que foi a ocupação colonial a partir da Conferência de Berlim, do final do século XIX, e que conduziu a uma ocupação diferenciada entre o norte do Saara e o sul do Saara, incluindo, obviamente, a zona saheliana. E é esta visão que ainda hoje em dia predomina muitas vezes quando falamos sobre os estudos africanos. Portanto, temos várias visões que têm os seus próprios limites e os seus próprios constrangimentos e que, como iremos ver, também têm constrangimentos que se repercutem em torno daquilo que é a construção do saber sobre a África, incluindo a chamada África tradicional. Eu trouxe ainda este mapa sobre a projeção ortográfica de África porque é algo que nós também muitas vezes não temos consciência, embora isto nos seja relembrado constantemente, nomeadamente, por exemplo, pelo professor Carlos Lopes, que é talvez um dos mais ilustres pensadores atuais sobre as potencialidades do continente africano e as suas relações internacionais, e que nos chama a atenção que nós, habitualmente, nas projeções cartográficas que encontramos, não encontramos a projeção ortográfica da África e, portanto, tudo o que é o hemisfério sul, e a África, grande parte da África está no hemisfério sul, acaba por nos aparecer, de facto, menor, até em termos geográficos, do que aquilo que realmente é. A África é, de facto, um continente imenso e extremamente diversificado, que dificilmente será abarcado por uma única visão, onde obviamente não é abarcado por uma única visão. Temos sempre que nos lembrar que, independentemente de todos os movimentos populacionais, de conquistas, de subjugação que existem em todos os continentes e que acabam por formar a história quando olhamos num período longo, em África há algo que é único, que é esta sujeição colonial que se desenvolve a partir do século XIX, estou a falar apenas deste período moderno da história, e que é relativamente uniforme, apesar das suas diferenças, em todo o continente e em toda a zona subsaariana. E, portanto, isto acaba por criar, obviamente, uma unidade no interior do continente africano e nas suas perspectivas e alianças, que é diferente daquela que nós encontramos quando ainda insistimos em falar em grandes regiões continentais. A minha próxima questão é de que se fala quando falamos de estudos africanos e, portanto, como é construída a perspectiva em ciências sociais sobre a África. Os estudos africanos incluem as ciências sociais, políticas, económicas e a história, e grande parte inclui a história. Trabalha, obviamente, sobre as condições económicas, sociais e políticas em África, mas são estudos multidisciplinares e com múltiplas perspectivas epistemológicas. Portanto, muitas vezes, quando falamos sobre África e também pela razão que eu acabei de enunciar, portanto, por esta sua relação ou por esta sua historicidade comum, acabamos por falar de múltiplas perspectivas e é muito comum encontrarmos trabalhos que reúnem conhecimentos, sejam de história, sejam das várias ciências sociais, incluindo a economia, ou seja, inclusive as perspectivas sobre segurança em África. E todas estas múltiplas perspectivas acabam por se enriquecer mutuamente quando falamos sobre a África na perspectiva dos chamados estudos africanos. A sua história é a história das perspectivas que existem sobre o continente. E nós temos aqui várias perspectivas diferenciadas. Nos Estados Unidos, temos primeiro o lançamento do panafricanismo no início do século XX, com figuras como William Du Bois, que nos falam da ligação da diáspora
africana nos Estados Unidos, portanto, das pessoas que foram escravizadas e os seus descendentes nos Estados Unidos, e da sua relação com o continente africano. Aquilo que era evocado era, no fundo, a submissão paralela que se encontrava em ambos as zonas geográficas, seja no continente ainda colonizado nessa altura, seja nos Estados Unidos, onde um grande grupo da população tinha acabado de sair de situações de escravatura num tempo ainda abarcado pela memória e encontravam-se, como se encontram, aliás, é uma coisa que tem sido muito denunciada, nós não nos podemos esquecer do movimento recente Black Lives Matter, que se encontrava ainda em condições socialmente diferenciadas e que com isso encontravam um paralelismo relativamente àquilo que teria sido o seu continente de origem. Este estudo do panafricanismo e esta ideia de panafricanismo vai ser extremamente importante para criar uma certa ideia de África que perdura até aos dias de hoje, e já veremos isso, mas também vai ser extremamente importante para, digamos, a inter-relação entre académicos e políticos situados em continentes diferenciados. E a sua importância é tal que o panafricanismo é uma bandeira que volta a ser agitada na época das independências, entre os anos 50, 60 e 70, e se pensarmos, e já lá iremos, naquilo que são as bases da colonização, podemos dizer que, de facto, o que são as formas de organização da colonização são aquelas que estão presentes até ao fim do apartheid e, portanto, podemos estender até este período, e encontramos aqui esta ligação umbilical, digamos, entre aquilo que é a pressão feita através da diáspora africana, esta velha diáspora africana, não estou a falar daquela que se encontra na Europa, e aquilo que são os movimentos de libertação, aquilo que são a contestação ao que é o sistema colonial no interior do continente. Um outro efeito nesta construção de uma perspectiva sobre a África é o lançamento de vários departamentos das chamadas Africana Studies, que se dedicam essencialmente ao estudo da história e da cultura africana em várias universidades norte-americanas. Este mesmo movimento é algo que nós encontramos a partir dos anos 90, embora tenha raízes mais antigas, a eclodir no Brasil. E sendo o Brasil o país americano, considerando duas partes da América, por assim dizer, mas sendo o Brasil o país com um maior número e uma maior percentagem de população de origem africana, obviamente isto é extremamente importante quando pensamos sobre a perspectiva que existe atualmente no Brasil sobre a África. Na Europa, obviamente, os estudos africanos desenvolvem-se durante o período colonial e já veremos mais em detalhe quais são as premissas para esta construção de uma ideia sobre a África. Portugal é, obviamente, um dos países onde há maior produção científica sobre o continente africano, o que decorre essencialmente do longo período de ocupação colonial que foi empreendida neste país. E, portanto, isto também implica, na atualidade, que há arquivos riquíssimos para serem sempre explorados em Portugal. Depois da Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, a maioria dos estudos sobre a África transformam-se em area studies. Obviamente que aqui o grande impulsionador foi a administração Kennedy e foi o interesse que houve sobre Area Studies, não só para a África, mas obviamente para os vários pontos do globo. Mas a verdade é que é nesta altura e neste contexto da Guerra Fria que a maioria dos departamentos que se dedicam ao estudo concreto sobre o continente africano começam a surgir e, portanto, há aqui um interesse que ainda não está bem definido, mas um interesse sobre cultura e sobre história dos vários pontos do continente africano para um conhecimento aprofundado e, sobretudo, num contexto em que a influência de ambos os blocos, ocidental e de leste, sobre o que eram os novos países independentes, é uma influência que se faz sentir e que vai determinar aquilo que vai ser a inclinação nestes vários países. Desde 2001 temos uma nova perspectiva, que é o relacionamento das questões de segurança com os estudos africanos. E esta perspectiva é, hoje em dia, talvez aquela que é mais enriquecedora quando pensamos no que é o conhecimento detalhado do que são as sociedades africanas, porque questões
como nomeadamente Peace Building, são aquelas que nos obrigam a reolhar para o conhecimento das sociedades africanas, incluindo as sociedades africanas rurais ou ditas tradicionais, e a forma como elas se podem envolver em ações de manutenção e de construção da paz. Há também uma nova noção, que se chama um novo nexus, entre as noções de desenvolvimento e as noções de segurança, que surge também a partir de 2001 e que se torna central para tudo aquilo que é a atuação no continente africano e que atualmente inclui também a noção de ação humanitária em situações de crise. E, portanto, este triplo nexo acaba por ser criado depois de todo o investimento que surge após 2001, e, portanto, nesta nova configuração internacional, que aliás tem sido muito referida, uma vez que estamos em setembro e passaram 20 anos desde o ataque às Torres Gêmeas. Um outro aspecto são as abordagens sobre economia e desenvolvimento, que nos falam cada vez mais da relação com o setor privado e com as novas áreas emergentes e da integração do continente naquilo que é uma geoeconomia mundial e os vários interesses que aqui estão presentes. Bem, eu tinha aqui uma pequena nota dizendo que não são reconhecidos pelo European Research Council, mas isso trata-se mais do tipo de financiamento que existe para os estudos africanos. Trata-se, contudo, de uma situação que no novo quadro europeu se está a transformar e é algo que nós temos que olhar com atenção relativamente àquilo que são as questões a serem discutidas para a próxima cimeira entre a União Europeia e a União Africana. Mas eu não irei hoje falar mais em detalhe sobre isso. Bom, enquanto Area Studies nos Estados Unidos, os estudos africanos são interdisciplinares, incluem antropologia, história, ciência política e estudos linguísticos. Estou aqui a pôr estas datas porque elas são muitas vezes consideradas as datas de nascimento dos estudos africanos, o que é uma visão muito americanocêntrica, se eu posso dizer tal coisa, uma vez que eles já existem há mais tempo, nomeadamente no caso europeu, mas é importante percebermos que este marco fundador, que foi a criação da African Studies Association em 1957. É também importante perceber o papel de pessoas como Melville Herkovitz e Jan van Sina para a construção dos estudos africanos. E falando agora especificamente sobre Jan van Sina, uma vez que o nosso tema aqui também é o olhar sobre a África tradicional, Van Sina é o pioneiro da história oral. E quando pensamos que grande parte daquilo que é o nosso conhecimento sobre a história de África vem de tradições orais, muitas dessas sociedades são sociedades oralizadas, mas não todas, e além de não serem todas, temos também os registros escritos deixados tanto em árabe como em línguas europeias, também são extremamente importantes para olhar para a longa história do continente africano, mas de qualquer forma este novo interesse sobre a história oral permite-nos ter uma nova perspectiva sobre o continente africano. Na Europa há uma reconfiguração do que eram os chamados centros ainda de influência colonial, são fundados numerosos centros de estudos africanos nas universidades europeias e mesmo países que não tinham uma tradição ou não tinham uma história de ligação à África vão criar os próprios centros de estudos africanos ligados à questão do desenvolvimento. É, por exemplo, aquilo que nós encontramos ainda na atualidade nos países nórdicos. Se eu tivesse que escolher os países que mais investem em estudos africanos, no caso europeu, eu diria que para além daqueles que seriam expectáveis, como é o caso de França ou do Reino Unido, temos também a Alemanha, mas a Alemanha tem uma história colonial que liga à África, e temos, muito em particular, os países nórdicos. E, portanto, é aqui que nós vamos encontrar os grandes centros e o maior investimento, inclusive investimento estatal sobre a África, e que está ligado não só aos Area Studies, mas está também ligado às questões de desenvolvimento. Há também toda uma rede de estudos africanos em África, mais recente. Esta rede é fundada em 2013, embora, obviamente,
tenha atrás todo um longo historial de estudos sobre a África e sobre a África tradicional e história da África. Eu pus aqui as várias universidades porque elas são essencialmente universidades de países anglófonos, vários centros e universidades ligados à África do Sul, mas não só. Temos o Ghana, o Quénia, o Botsuana e temos Moçambique. O Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane é um dos mais antigos, um dos mais influentes, apesar, enfim, que existem sobre este tema. No caso da Associação Africana de Estudos Africanos, há uma grande predominância de estudos sobre história, que é mais do que aquilo que nós encontramos em centros de estudos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, ou seja recentemente, eu não coloquei aqui, seja também em diversos países asiáticos, onde obviamente está muito ligado àquilo que é o investimento asiático atual sobre o continente africano. Bom, e posta esta introdução, mas eu prometo que a introdução terá sido metade, ou mais metade da apresentação, queria-vos então falar aqui em torno de algumas obras que vão determinar aquilo que é o olhar atual que nós temos sobre a África. Obviamente isto é uma escolha entre outras possíveis, mas gostava de as lançar porque elas são de facto perspectivas que marcam a construção deste olhar, inclusive é sobre a África tradicional. Eu vou começar com uma obra que é uma obra política e não uma obra da Academia ou das Ciências Sociais, que é o Mandato Dual na África Tropical Britânica, de 1922, de Frederick Lugard, um administrador colonial que esteve na Índia, na Nigéria e que desenhou aquilo que é a política de administração colonial, que com múltiplas variantes, é certo, mas que é a base de tudo o que foi o sistema organizado de dominação colonial, aquilo que chama o mandato dual, ou seja, a ideia de que a administração das populações locais se deveria diferenciar entre o que eram as populações rurais, as populações consideradas tradicionais, nas quais todo o regulamento seria exercido através dos que eram reconhecidos como chefes locais, os líderes locais, e aquilo que eram as populações consideradas modernizadas. E, portanto, no fundo, o que ele vai fazer é algo que depois é discutido pelo ugandês Mahmoud Mandani nesta obra de 1996, Citizen and Subject, cidadão e sujeito, como o princípio da dupla legislação. E o princípio da dupla legislação é, de facto, o princípio de toda a dominação colonial e que nós vamos encontrar também atrás daquilo que é o princípio do apartheid. Ou seja, a ideia que no mesmo território podem estar presentes populações com deveres e direitos diferenciados, uns são considerados cidadãos de uma nação, os outros são considerados os sujeitos de líderes locais. Mas a estes não são reconhecidos os mesmos direitos, nem os mesmos deveres dos cidadãos. E é este princípio de dupla legislação que vai estar presente em toda a legislação colonial, independentemente de se chamar de regra de controle direto ou indireto, e que vai ser perpetuado até à atualidade em muitas das ações de numerosos Estados africanos atuais. Inclusive naquilo que estou a dizer, aquilo que muitas das intervenções, sejam internas, sejam externas, falam quando tentam falar da diferenciação entre o que é um poder considerado tradicional e o que é o poder estatal e as formas de intervenção estatais. Bem, eu gostaria de trazer aqui também esta obra, um clássico coordenado por Edward Evans Pritchard e Maya Fortis, é um clássico da antropologia chamado Os Sistemas Políticos Africanos, que é criado por um grupo de jovens antropólogos treinados desde os anos 30 nas universidades, essencialmente na LSE e em Oxford, e que vão ser os primeiros a realizarem trabalhos de antropologia, portanto, trabalhos etnográficos junto de populações locais, num contexto colonial, detalhados em vários pontos do continente africano. E vão procurar estabelecer uma tipologia do que são os sistemas de
poder africano, os sistemas tradicionais de poder africano. Uma tipologia que vai vigorar durante muito tempo. Eles vão diferenciar o que eu chamo as sociedades com Estado das sociedades sem Estado, e devemos dizer que há aqui uma certa falta de reconhecimento da historicidade do que são as sociedades que se tornam sociedades ditas com Estado, ou seja, com poder centralizado, mas, ao mesmo tempo, quando olham para as chamadas sociedades sem Estado, vão analisar quais são as bases da organização política destas sociedades e vão definir um sistema que é o chamado sistema linhageiro. Ou seja, como é que, no fundo, a existência de linhagens, que são grupos corporativos, em que os limites desses grupos são determinados pela pertença genealógica contada, seja através das mulheres, ou seja, cuja pertença é feita através das mulheres ou através dos homens, portanto, são matrilineares ou patrilineares, e como é que estes sistemas de criação de grupos corporativos, portanto, que determinam a pertença política, social, as obrigações, o acesso às terras, o acesso ao gado de populações locais, como é que estes sistemas são funcionais. E é extremamente importante que é a primeira vez que se olha para aquilo que são sistemas tradicionais de poder e se percebe qual é a sua articulação política. E é importante até aos dias de hoje para entendermos o que é aquilo que hoje se chama o poder local. Um outro autor que eu gostava aqui de trazer é Valentim Muntembe, um autor do Congo, e este livro sobre a invenção da África. Este livro é marcante na nossa perspectiva sobre a África, porque Muntembe vai, pela primeira vez, falar-nos da ideia de um olhar direcionado, de uma perspectiva que é sempre marcada pelo seu local de enunciação sobre a África. Portanto, aquilo que Muntembe nos chama a atenção é precisamente isto. A África é um conceito que é inventado. De que falamos, quando falamos da África, como eu estava aqui a falar, embora Muntembe, o seu olhar é sobre a África dentro desta perspectiva de um continente com limites geográficos. Mas esta perspectiva sobre a África é, de facto, uma perspectiva construída nos seus conceitos de enunciação. Mesmo a noção de que em África nós temos um poder tradicional oposto àquilo que é um poder centralizado e que está presente até aos dias de hoje nos vários contextos africanos e nas várias intervenções sobre a África, é, como acabamos aqui de ver, algo que emana daquilo que foi a construção de uma estrutura de poder colonial sobre o continente africano. Uma outra obra de Kwame Appiah, In My Father's House, na casa do meu pai, é bastante interessante porque esta traz-nos a perspectiva da diáspora e como é que esta diáspora olha para a África e como é que olha para a chamada África tradicional, procurando uma identificação e as suas raízes e como elas se interligam na vivência da diáspora africana. Apesar de Appiah ser um ganês, ele vive nos Estados Unidos, portanto, nesta diáspora africana e naquilo que serão as suas origens mais próximas, geralmente tão longínquas que não é possível traçá-las, mas nas suas origens no continente africano. Uma obra mais recente, Afrotopia, do senegalês Felwine Sarr, Afrotopia, Reinventar a África, propõe-se repensar a ordem económica, social, política sobre um prisma africano, e eu trouxe aqui porque Appiah, que é um jovem académico, é alguém que nos vai buscar muitas outras influências que nós encontramos em vários outros autores, que eu, enfim, não os vou aqui citar, mas gostava de os subsumir falando-nos um bocadinho sobre esta obra, porque Felwine Sarr fala-nos das múltiplas intervenções desenvolvimentistas sobre a África e, ao mesmo tempo, como é que elas são recebidas no chamado setor local e setor tradicional africano. E é interessante termos um autor senegalês a repensar o que são estas raízes africanas e a necessidade de ouvirmos também as vozes sobre o que é uma imagem do desenvolvimento, uma imagem da modernidade, tal como ela é passada para as populações locais, as populações ruralizadas no continente africano. A minha última obra é de um autor que eu creio que todos conhecem, África em Transformação, Desenvolvimento Económico na Era da Dúvida, é de 2019, lançado em inglês, mas foi lançado o ano passado, se eu não estou em erro,
talvez há 2 anos também, na tradução brasileira, e acabou de ser lançado o mês passado em Portugal. O mês passado ou este mês mesmo, em Portugal. E é um livro que eu vos aconselho vivamente, é diferente, mas é também um livro que nos fala sobre como é construído este imaginário sobre a África. Um dos múltiplos temas que aqui são tratados pelo professor Carlos Lopes, um guineense, como sabem, que tem sido várias vezes nosso convidado em múltiplas palestras, e que neste momento é responsável pelas negociações entre a União Africana e é o conselheiro responsável pelas negociações entre a União Africana e a União Europeia para a próxima cimeira, e é um profundo conhecedor do que é o continente africano. E ele fala-nos não só da importância de rever o conceito de panafricanismo e esta noção de que existe uma África una, e esta noção, tal como ela é debatida no quadro da União Africana e ao contrário daquilo que acontecia no panafricanismo atual, é uma noção sobre o continente africano como um todo e não propriamente sobre a tal África subsaariana que subjazia àquilo que é a sua primeira definição há 100 anos atrás no contexto americano. Este contexto do panafricanismo, uma certa unidade na diversidade da experiência africana, mas fala-nos ao mesmo tempo de outra coisa. Quando se fala de África, nós não sabemos do que falamos exatamente, dada a falta de dados concretos sobre muitas das perspectivas e sobre muito daquilo que é a caracterização do continente. Carlos Lopes foi, nomeadamente, dirigente da UNECA, portanto, da Comissão das Nações Unidas, a Comissão Económica das Nações Unidas para a África, e conhece bem, por exemplo, a forma como tudo o que são os dados estatísticos são criados no continente africano e aquilo que é a sua diferenciação ou aquilo que são as suas fragilidades. O continente africano é ainda na atualidade muito mal conhecido, é ainda marcado pela falta de conhecimento e por várias divisões internas e dificuldade de criar as comunicações internas que limitam aquilo que é não só o seu potencial, mas sobretudo aquilo que é a imagem que nós podemos criar sobre o continente africano. Bom, eu creio que atingi o meu tempo e para concluir gostava apenas de dizer, nós quando falamos de uma África, de um conhecimento sobre a África tradicional, estamos não só a falar do que é uma história de África, e terei aqui colegas historiadores que certamente terão um conhecimento mais aprofundado sobre todo este tema, mas falamos sobretudo sobre como é que este conhecimento sobre a África tradicional ou sobre aquilo que são as populações locais nos é trazido e é hoje considerado. Este conhecimento é essencial e, como eu tinha já dito, por exemplo, para algo que toca diretamente naquilo que são os estudos militares, que são as operações de peacebuilding feitas com civis, muitos dos quais provêm de comunidades locais cujos mecanismos de poder e de relação devem ser conhecidos. Agora, a divisão entre uma África tradicional, uma África local e aquilo que é a atualidade é uma divisão que nós devemos sempre questionarmos. Hoje em dia, apesar de ser o continente onde há maior índice de abandono escolar, temos que nos lembrar que a escolarização está presente em todo o mundo e que isto dá uma potencialidade de união e perspectivas e expectativas novas para todas as novas gerações. E, portanto, aquilo a que nós estamos a assistir é a um reivindicar desta África tradicional, que é múltipla e diversa, e não há uma única África tradicional, ao mesmo tempo que temos populações cada vez mais educadas e com maior capacidade de debater aquilo que são as condições políticas da criação de um conhecimento sobre a África. E com isto, agradeço a vossa atenção e fico à espera das perguntas. Muito obrigada. Fazíamos, se calhar, as perguntas todas juntas de todas as conferências. Sr. Professora, muito obrigado. Seguimos então com o programa. Vamos fazer aqui uma ligeira alteração para dar tempo ao Sr. Professor Dr. Mabek Koutali
de conseguir aceder à plataforma Zoom, e segue-se uma palestra enquadrada em termos latos pela temática da história da África contemporânea, a preferir pelo seu professor Alberto Oliveira Pinto, de quem eu passo a ler uma curta nota biográfica. Alberto Manuel Duarte de Oliveira Pinto nasceu em Luanda, doutorou-se em 2010 e é doutor em História da África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde também colaborou como docente no Departamento de História. Para além disso, lecionou também em muitas outras universidades portuguesas e estrangeiras na qualidade de professor convidado. Atualmente é investigador do Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina, do Instituto Superior de Economia e Gestão e do Centro de História da Universidade de Lisboa. É coordenador do curso livre de História de Angola desde 2018. Em 2016 foi presidente do júri do Prémio Internacional de Investigação Histórica Agostinho Neto, da Fundação António Agostinho Neto. No ensaio histórico é autor de, pelo que eu contei, 8 obras, mas as suas obras não se cingem meramente ao ensaio histórico, também é romancista, e contei 11 romances. É membro da União de Escritores Angolanos, bem como da Associação Portuguesa de Escritores, e está representado em várias antologias. Sr. Professor, convidava então... Eu creio que o que está em causa aqui neste nosso encontro é uma compreensão da história da África. Como, aliás, já foi dito pela professora anteriormente, quer dizer, acabámos de ouvir há minutos, de facto, a África não pode ser vista como um bloco. O primeiro ponto que me parece importante realçar é quando pensamos numa história da África ou numa história de um território africano ou de um país africano, nós temos sempre que isolar. Eu dediquei-me, embora de facto os meus estudos, os nomes é o doutoramento em História da África, na verdade eu acabei por me especializar mais em Angola. Pronto, a gente tem que fazer sempre as nossas... E portanto o que eu tinha aqui para vos apresentar é uma visão muito elementar, a meu ver, acerca de como deve ser construída a história de Angola. E a história está permanentemente em construção, está permanentemente em revisão. Mas a verdade é que, para nós olharmos para Angola, para essa realidade, para essa criação colonial, inevitavelmente, isto aliás vai ao encontro de um autor que ainda há pouco foi citado, que é o Mudimbe, que para mim é muito caro, entre outros, não é? Mas Angola é de facto quer queiramos, quer não, com as fronteiras que ela tem, é uma criação colonial. As fronteiras de Angola, tal como as conhecemos e que foram aprovadas pela Organização da Unidade Africana, logo que foi constituída no início da década de 60. Depois, mais tarde, pelo Acordo de Alvor, elas só ficaram totalmente definidas por volta de 1927, com a Convenção de Lobito. E, portanto, estudar a história de todo aquele território envolve, a meu ver, várias fases. Eu até elaborei aqui, só de propósito aqui para esta intervenção, 5 fases, isto é só para este encontro, não é nenhuma teoria, não é nenhuma teoria que seja inabalável, é perfeitamente discutível. Mas eu penso que, para compreendermos a história de Angola, nós temos sempre que ver todo aquele território numa fase... agora ainda um outro aspecto que também tem que ver, também deriva da... apesar de tudo, eu penso que ainda é importante, em termos da arrumação de ideias ao olhar para o continente africano, distinguirmos entre a África norte-saariana e a África subsaariana. E dentro da África subsaariana, a sul do Saara, também chamada,
como é sabido, também é chamada a África branca, a norte-saariana, e a África negra, a subsaariana, né? Mercê das características somáticas dos povos e também das migrações que se realizaram. Mas dentro da África subsaariana há também um ponto importantíssimo a distinguir, que é a África bantu, que grosso modo se agrupa a sul do Equador, e agora aqui variam as interpretações, para muitos a partir do primeiro milénio depois de Cristo, para outros até porventura ao longo do primeiro milénio antes, portanto a arqueologia ainda não chegou a determinar exatamente quando é que as várias vagas de migração bantu se vão instalando a sul do Equador e contornando a floresta equatorial, enfim, pronto. Isto para dizer que o importante é termos sempre em conta portanto, as culturas e os estados bantu a sul do Equador e as que são a norte, uma vez que as que são a norte do Equador têm, além de tradições e culturas diferentes, também tiveram depois uma colonização, entre aspas, diferente. Há uma presença islâmica, por exemplo, que na parte bantu ela só se vai verificar praticamente no Índico, não é? Portanto, se formos pensar em Angola, temos que pensar sempre em Angola como, neste vastíssimo território que é Angola, temos sempre que pensar dentro da área da África bantu. Ora, portanto, estava eu a dizer que olhando para algumas fases que, a meu ver, me parecem tópicos essenciais para compreendermos a história de Angola, teríamos então uma primeira fase em que teríamos que considerar o que é que era aquilo que viria a ser o território de Angola durante o primeiro milénio antes de Cristo e o primeiro milénio depois de Cristo. Portanto, ter uma ideia do que são os estados e as sociedades bantu. Não é preciso sabê-los todos, até porque não se sabe mesmo, mas que há estado na África subsaariana e concretamente no que viria a ser o território angolano, há vários estados que se sujeitavam, obviamente, como é característica de um Estado, a leis económicas, de comércio, tinham instituições políticas, sociais e culturais, tinham, enfim, religiões instituídas, não é? E mesmo dentro desses Estados há que temos muitas vezes que ter em conta que nem sempre temos as características regionais territoriais, portanto, quais aqueles que se situavam no litoral, quais os que se situavam no interior, quais as complementaridades entre uns e outros, isto complementaridades, portanto, a ideia de trocas comerciais de produtos do litoral com produtos do interior, a criação da moeda, no caso do Congo, já ia dizer Angola, não é de Angola, é do Congo, ou do Reino do Congo. Todos nós, e eu sei que estão angolanos aqui presentes, todos nós conhecemos sempre a história do Zimbo, não é? As conchas ou os cauris da ilha de Luanda como moeda de troca, como moeda que não é, a meu ver, uma moeda já... não é uma moeda mercadoria, já é uma moeda fiduciária mesmo, portanto, mas ela e outras moedas têm que ver, de facto, com o sistema de trocas e complementaridades entre os produtos do litoral e os produtos do interior. Portanto, todos estes fatores de ordem geográfica e económica têm que ser considerados para compreendermos os Estados africanos que se convencionou chamar pré-coloniais, ou seja, que se formaram, que existiram antes da presença exógena europeia, pelo menos. Temos depois continuando a enunciar este esquema, que é um esquema apenas, não é? Temos depois mais duas fases que têm a ver com a presença europeia, com a presença cristã. Repito, estou a falar de Angola, estou a falar de um ponto na África subequatorial. Portanto, vamos pôr de lado as presenças islâmicas e apenas a presença europeia cristã, muito concretamente portuguesa, mas não só. Há uma primeira fase, grosso modo, entre o final do século XV, portanto, entre a viragem do século XV para o século XVI, e que se prolonga até ao século XIX, poderia dizê-lo,
em que a presença europeia se caracteriza por uma relação Estado a Estado, ou seja, os Estados europeus, nomeadamente o Estado português, têm uma relação Estado a Estado com os Estados africanos, um caso típico, ainda hoje estou a falar de coisas que são muito discutidas ainda atualmente. Um caso típico é realmente a relação diplomática entre Portugal e o Reino do Congo. Como todas as relações diplomáticas, nem sempre ela é pacífica, por vezes é conflituosa, mas há efetivamente uma relação Estado a Estado. Depois, é que evidentemente que mais tarde, já no século XVI, aparecem os conflitos com o Reino do Ndongo do Vale do Kwanza. E aí há uma política, segundo a terminologia dos cronistas da época, de conquista do Vale do Kwanza. Mas não era uma dicotomia assim tão espartilhada entre brancos e negros ou entre portugueses e africanos, porque havia alianças de um lado, alianças do outro. Portanto, esta fase tem que ser vista neste sentido. Por um lado, a relação Estado a Estado, por um lado, o qual era o objetivo, quer de europeus, quer de africanos, que era um objetivo de fazer daqueles territórios, eu estou-me a referir em primeiro lugar à zona, ao litoral do Congo e depois ao litoral e ao Vale do Kwanza, territórios de feitoria, de escoamento de uma mercadoria para o continente americano. Essa mercadoria era, sobretudo, o escravo, agora também dito de uma forma eufemística, escravizado, né? Portanto, era uma mercadoria humana. E, portanto, essa primeiríssima construção do que viria a ser Angola caracteriza-se nesta longa fase pelo facto de ser essencialmente uma colónia, entre aspas, eu digo entre aspas, por colonizar em latim significa povoar, enfim, ele já estava mais ou menos povoado, por ser uma colónia, entre aspas, de feitoria, de embarque de mão de obra escrava para o continente americano, onde aí sim se procedia à produção rural industrial. Portanto, inicialmente do açúcar, levava-me muito tempo a falar do ciclo do açúcar e tudo mais. Mais tarde, já na viragem quase para o século XIX, o café, o arroz e para o cacau e ao chegar ao século XX até outros produtos. Temos uma terceira fase, a partir do século XIX, em que assistimos a transformações internacionais ou intercontinentais, nomeadamente à Revolução Industrial na Europa, enfim, só em certa Europa, na Grã-Bretanha, outros países europeus, enfim, estão mais atrasados nesse processo da Revolução Industrial, que é o caso de Portugal. Isto vai ter, obviamente, repercussões nos territórios colonizados por Portugal, não é? Vamos assistir também às independências americanas, o que vai levar a que o colonizador europeu, no caso concreto português, não só vai aumentando o território cada vez mais designado por Angola, como também tenha a preocupação de o transformar agora num território ou num conjunto de territórios, não já de colónia de feitoria, como disse há pouco, mas de colónia de produção, portanto, produção para o mercado mundial e internacional. Isto tudo envolve conflitos, porque envolve conflitos na corrida à África, na legitimação das fronteiras coloniais, portanto, todo o processo que nós assistimos ao longo do século XIX e que a Conferência de Berlim em 1884-85 é um ponto de referência, mas tudo isto é um longo processo, e parece-me que é esta, dentro deste esquema que elaborei, uma terceira fase. Antes de enunciar, para não me alongar muito, antes de enunciar a quarta e quinta fases, eu queria ainda dizer um aspecto importantíssimo a respeito desta segunda e desta terceira, que temos de ter sempre em conta quando estudamos a história de Angola, isto é vastíssimo, são as dinâmicas dos Estados africanos, as respostas dos Estados africanos a estas circunstâncias. Por exemplo, as respostas do Reino do Congo, extremamente complexas e extremamente divididas. Eu tive a oportunidade, noutros tempos,
ainda antes do doutoramento, fazer um estudo de caso a respeito dos estados de Cabinda, que aliás chamavam-se Ngoio, Kacongo e Luango, e só já na entrada do século XIX é que vão ser designadas por Cabinda e sendo uma federação de estados. Tudo isso tem que ver com uma resposta portanto, às transformações para o século XIX, às transformações do continente africano para um continente de produção ao mercado mundial e uma tentativa de imposição nesse mercado mundial falhada, diga-se de passagem. A minha prezada orientadora de doutoramento, a professora Isabel Castro Henriques, pôde estudar, bem antes de mim, as respostas quer dos Imbangala, quer dos Lundas, portanto, desses estados, a todas essas transformações que se vão operar no século XIX. Portanto, quando hoje fala-se muito na questão que a história da África, muitas pessoas dizem hoje, alguns colegas dizem muito que ao estudar a história da África temos que nos preocupar com os africanos, e realmente não ver o africano como um sujeito passivo do processo colonial, sem dúvida que não. Agora, ao preocupar com os africanos, é isto, a meu ver, é as dinâmicas dos próprios Estados africanos, como é que eles subsistem ou não, e também um outro aspecto importante sobretudo do século XIX e depois vai preparar o XX, são os nativismos africanos dos centros urbanos. Portanto, a chegada gradual no caso de Angola, por exemplo, a chegada gradual da imprensa a Luanda e um bocadinho a Benguela vão preparar uma certa Angola que vai aparecer no século XX. Mas tudo isto são dinâmicas que não são apenas da iniciativa exógena, da iniciativa europeia colonial, são tudo dinâmicas internas dentro do próprio país. Bem, finalmente eu queria ainda só fazer uma referência, estou a falar aqui em poucos minutos de uma coisa de temas que são vastíssimos, mas são pequenos tópicos que, a meu ver, nos podem servir de orientação, não é? Temos agora, eu diria, uma quarta fase, que é o século XX. No século XX vamos assistir, além de um reforço da exploração dos territórios coloniais, no sentido da produção, mas vamos assistir também à formulação dos ideais independentistas, não é? Que, a meu ver, se acentuam consideravelmente. Bem, nem vou falar aqui da questão das revoltas e das guerras locais, podemos lá chegar, se vier à conversa, mas, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, começam, de facto, a aparecer os ideais independentistas, no sentido das antigas colónias se tornarem Estados independentes. E como é que se dá todo esse processo? O século XX é marcado por isso, dentro de contextos também internacionais do século XX. No caso das colónias portuguesas, muito concretamente de Angola, o conflito leste-oeste, portanto a Guerra Fria, vai ter um peso também muito grande naquilo que vão ser os destinos de uma Angola independente. E finalmente o grande desafio, a quinta e última fase no caso angolano, acho que é um grande desafio para todos nós, talvez ainda não tenhamos compreendido totalmente, que é esta Angola do século XXI, que vai coincidir com uma Angola pós-guerra civil, portanto uma Angola em paz. Que Angola é essa? De onde é que ela vem? O que é que ela conserva daquela outra toda que vem de trás? A meu ver, conserva muita coisa. E para onde é que ela vai? Eu talvez ficasse então por aqui, agradeço a atenção, mas poderemos tornar a dialogar mais daqui a pouco. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Certamente a conferência não perdeu com projeção ou sem projeção, porque realmente o que realmente aqui interessa é
digamos, a partilha de conhecimento e certamente na fase de perguntas vamos ter a possibilidade ainda de reforçar muito mais isto. O seu professor Mabek Tali, penso que ainda não estará em linha. Já estou em linha, sim. Professor, muito bom dia. Aliás, Bom dia. Ainda é de madrugada, não é? Ou seja, são agora as 5 da manhã. Agradeço, digamos, por ficar-se no raiar da aurora, digamos, brilhantar esta. Com a sua licença, eu passava então a ler uma breve nota biográfica da sua pessoa e depois convidava, digamos, a iniciar a sua locução. Okay. Ora, o professor Jean-Michel Mabek Tali é originário da República Congo-Brazzaville. Obteve um bacharelato em Letras e Ciências Sociais. Após a sua conclusão, instalou-se em Angola, em 76, onde lecionou em várias instituições de ensino médio em Luanda e Lubango. Em 83, partiu para a França, onde obteve a sua licenciatura em História pela Universidade de Saint-Étienne e um mestrado em Estudos Africanos na Universidade de Bordeaux. Em 1996, doutorou-se em História pela Universidade de Paris Denis Diderot e, de regresso a Angola, foi aqui professor associado de História no Instituto Superior de Ciências da Educação. Dedicado desde 2002 nos Estados Unidos da América, é, desde essa altura, professor titular da Cátedra de História da África na Universidade Howard, em Washington. Tem sido professor visitante em diversas universidades francesas e brasileiras. Foi membro do Comitê Internacional da Unesco para o uso pedagógico da História Geral de África e foi, nomeadamente, encarregado entre 2009 e 2017 pela elaboração de manuais de História da África para todos os níveis de ensino. Para além disso, é também membro e contribuidor da subcomissão para o 3º tomo do Comitê Internacional da Unesco, que é responsável pela elaboração, pela redação do 9º volume da conhecida obra História Geral de África. Como estudioso de História Política e Social de Angola e do Congo, é autor de vários trabalhos, artigos e contribuições a obras conjuntas, prefácios e críticas de obras. A sua última obra é uma reedição aumentada designada Guerrilhas de Lutas Sociais do MPLA perante si próprio, de 1960 a 1977, publicado em 2019. Sr. Professor, convidava-o então a iniciar a sua lição. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e peço desculpa a dificuldade que tive a entrar em linha. Temos a questão do horário, mas eu agradeço o convite que me foi feito para participar desta conferência. E a temática que me foi proposta, que é a história contemporânea da África, eu preferi, digamos, abordar a coisa de forma um pouco diferente, ou seja, que em vez de falar da história contemporânea como tal, preferia falar de um todo, ou seja, um conjunto. O motivo dessa escolha tem a ver com o facto de que há uma constante interferência no passado histórico africano, mesmo quando a gente fala da história mais recente, porque isto tem a ver, no fundo, com o eterno debate do lugar do continente africano no mundo, por assim dizer, e a necessidade de sempre haver uma espécie de olhar retrospectivo sobre, no mínimo, os últimos 500 anos da história africana e os milhões de anos que tem a África no processo da evolução humana. E falo aqui com base numa experiência já bastante larga do ensino da história da África, quer em África
quer aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, onde o debate sobre o lugar digamos, do cidadão brasileiro, americano, digamos, da ascendência africana nas suas sociedades, e o que constantemente rendia, efetivamente, a um passado secular. E, em todo caso, o debate sobre o lugar do continente no contexto mundial contemporâneo, quer do ponto de vista, digamos assim, civilizacional, quer do ponto de vista da geopolítica mundial, rendia constantemente ao exame do passado para uma melhor apreciação da realidade histórica contemporânea do continente africano. Isto justifica, do meu ponto de vista, e com a vossa permissão, que eu tenha feito a escolha digamos, de uma abordagem inclusiva, no sentido de mostrar que a questão do estudo da história da África tem sido geralmente encarada sob 3 ângulos. O primeiro é a história geral da África como um instrumento epistemológico fundamental no processo de apreensão das realidades complexas oriundas quer das sociedades antigas, quer do mundo que resultou de várias consequências da expansão europeia a partir do século XV, com, evidentemente, o comércio negreiro e a colonização e os seus efeitos dramáticos na vida dos africanos. Em segundo lugar, o discurso historiográfico como instrumento fundador e de unificação política do continente africano e base científica da implementação do projeto que eu chamo do Garveyiano, ou seja, do Marcus Garvey, da criação dos Estados Unidos da África. E um debate que viria de cima quando houve essa procura digamos, essa necessidade da criação, digamos, da unidade política africana. E, enfim, há a história da África como um instrumento pedagógico elaborado sob uma perspectiva africana, o que é importante, o que tem sido o debate de hoje, e com vista a facilitar o processo, digamos, da educação da juventude africana no âmbito desse projeto da unificação política do continente africano. Portanto, esses 3 elementos justificam a minha escolha de fazer uma abordagem global, em vez de me limitar à história contemporânea. E, bom, claro, sucinta, porque não temos todo o tempo do mundo. Portanto, para voltar ao primeiro ponto, a história geral da África como um instrumento epistemológico fundamental, e desde como em qualquer continente, o estudo do passado das sociedades africanas, desde os tempos remotos, joga um papel fundamental na busca de referências civilizacionais, culturais ou identitárias. E este facto justifica o lugar central que o estudo da história adquiriu e veio a adquirir nos combates dos movimentos emancipalistas africanos, ao exemplo que eu acho que todos nós conhecemos, dos estudantes das antigas colônias portuguesas, que, portanto, presentes no território metropolitano daquela época, e que estavam regrupados de forma bem oficial na Casa do Estudante do Império. Vários estudos e publicações têm mostrado como, muito cedo, daqueles jovens, daqueles que se embrenharam em movimento, digamos, conspirativos, nacionalistas, perceberam logo a urgência e a necessidade do estudo da história das culturas africanas, da história das culturas africanas como sustentáculo do seu discurso nacionalista. Eu publiquei o ano passado um trabalho intitulado Dreaming Together, Fighting for Freedom Together, African Progressive Nationalism and the Ideology of Unity in Portugal's African Colonies in 1950s and 1960s. O artigo foi publicado na revista Journal of Southern African Studies, em setembro do ano passado.
E eu mostro neste trabalho como esta preocupação para com o estudo da história e das culturas africanas levou os ativistas nacionalistas clandestinos no seio do Império em criar um centro de estudos africanos. O Mário Andrade foi o artista, por assim dizer, desse projeto. Ele claramente mostra que era importante, que não se podia levar a cabo essa luta sem primeiro que esses jovens africanos tivessem um mínimo conhecimento da história das suas sociedades, que era da Guiné, do Cabo Verde, da Angola, etc. E mesmo quando nós tentamos estudar os movimentos nacionalistas europeus do século XIX, o século que foi chamado o século do nacionalismo na Europa, portanto, isto basta para a gente entender que, como diria Cabral, a arma da teoria é uma necessidade, efetivamente, tão vital quanto a arma de fogo numa situação de luta pela independência. Não se pode, efetivamente, levar a cabo a luta sem conhecer a si próprio, o seu passado, e sem recorrer à memória coletiva para encontrar as bases do discurso, tanto científico como político, da luta nacionalista. Quanto ao segundo ponto, o discurso historiográfico como instrumento de unificação política, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, há toda aquela movimentação para a descolonização, que começa com a independência da Índia e o primeiro confronto dos vietnamitas com os franceses quanto à questão da independência. E, de forma global, quando se começou a falar da questão da descolonização, tanto o movimento panafricanista, naquela época, histórico pelo Congresso de Manchester, de 1945, a questão que se colocou naquela época, aquela juventude, Nkrumah e Padmore e os outros, a questão primeiro da descolonização e para os africanos, a questão da necessidade de uma luta unitária e depois da unificação do continente se colocou logo e, digamos, influenciado pelo projeto de Marcus Garvey da criação dos Estados Unidos da África, um projeto que estava já nos anos 30. E o expoente máximo desse projeto, Kwame Nkrumah, futuro presidente do Ghana, que teve, digamos, que estudou nos Estados Unidos numa época em que havia como expoente máximo dessa ideologia, do panafricanismo, o Du Bois, que foi o seu amigo, que aliás chamou para viver no Ghana, e o Garvey. Portanto, o Nkrumah retomou essa ideologia e, para ele, logo cedo, a questão da unidade do continente africano é fundamental. Bom, não vou aqui entrar no pormenor daquela luta que houve no seio desse sonho de independência e da unidade entre o grupo de Monrovia, um grupo muito conservador, que tinha uma visão diferente da questão da unidade africana, e o grupo do Casablanca, à volta de uma figura fascinante, a figura do rei Mohamed V, o avô do atual Mohamed, rei dos Marrocos. Portanto, esta questão da unidade, quando ela se colocou, a questão da criação da UA, quando foi negociada, logo a seguir, a primeira pergunta foi: mas qual é a base da unidade? Por onde é que vamos encontrar os elementos para justificar por que nós queremos a todo custo que, efetivamente, a África seja unida? Nkrumah, quando proclama a independência do Ghana, aquela famosa frase onde ele diz: a independência do Ghana é insignificante se não houver a independência do resto do continente. Que para ele, e ele passou todo o tempo que a gente lê os discursos de Nkrumah, a questão da unidade é uma questão de sobrevivência do continente africano. Bom, mas o problema era
quais são as bases onde a gente vai encontrar os elementos justificativos, metodológicos para esse desejo de unidade? A resposta foi na história. A história e os intelectuais africanos naquela época foram posta a contribuição para efetivamente mostrar que havia no passado africano elementos suficientes, apesar dessa diversidade num continente vasto, havia elementos suficientes para se levar a cabo o projeto da unidade. E o grande historiador africano, Cheikh Anta Diop, que defendia a história de uma república federal africana, ele consagrou, entre outros trabalhos que ele publicou, uma obra, efetivamente, no sentido de demonstrar quais eram os elementos linguísticos, culturais que podiam permitir essa unidade, numa obra que ele publicou, África Negra, Bases Econômicas e Culturais, de uma república federal, que foi publicado na primeira versão em 1968. E, portanto, uma das primeiras tarefas, depois da formação da OUA, nesse processo de negociação em Addis Abeba, a 23 de maio de 25 de maio, aliás, de 103, uma das primeiras tarefas da OUA foi, efetivamente, nomear uma comissão, um comitê científico internacional, o primeiro comitê científico internacional, para a elaboração da História Geral da África, com o acompanhamento da Unesco. E foi assim que, durante 35 anos, acadêmicos de várias origens, africanos, oriundos da diáspora africana e das Américas das Antilhas, lançaram esse projeto gigantesco que culminou com a publicação de 8 volumes, quase 10.000 páginas, da História Geral da África, e para mostrar, nesse imenso trabalho, quais eram os elementos fundamentais que podiam permitir essa unidade política. Mas o desafio foi fazer chegar aos níveis mais básicos, digamos assim, da educação, esses dados elaborados pelos mais brilhantes mentes daquela época. E isto era uma coisa difícil, por cada um de vocês que tenha tido na mão apenas um volume daquele trabalho, a dificuldade de poder estudá-lo. E, portanto, a decisão foi tomada de se reverter esse trabalho de forma digamos, a elaborar manuais e fazer com que, através do ensino, logo da escola primária e até o superior, que se pudesse colocar à disposição da juventude africana os elementos para uma educação no sentido de entender a necessidade dessa unidade política. O ensino era realmente um canal importante e não é surpreendente que quando a gente olha, por exemplo, a Revolução Francesa, a importância que se deu que chamou les instituteurs, aquilo que devia instituir a República, e eles tinham a tarefa de levar a nível da juventude, através do sistema educativo, as ideias da Revolução Francesa, as ideias, o entendimento das mudanças que a Revolução Francesa fez. Portanto, foi preciso que a União Africana decidisse de nomear uma nova comissão, um novo Comitê Científico Internacional, para pegar nesse imenso trabalho, esses 8 volumes, e tirar dali os elementos necessários para que esse conhecimento fosse levado aos níveis mais baixos, para vender, por assim dizer, a ideia da unidade do continente. Eu tive a sorte de fazer parte desse comitê e durante 10 anos trabalhamos para a elaboração de manuais que iam tanto desde o ensino primário até o nível superior.
Quanto à finalidade deste projeto, a ideia era que a história, e como depois três, a história da África devia ser um instrumento pedagógico para que, desde digamos, o ensino primário, os jovens africanos começassem a interiorizar a necessidade da unidade africana e de forma a que se desse às gerações, estas novas gerações, que mostrasse essa importância da unidade continental, que era a única forma de sobrevivência. Portanto, este trabalho foi um trabalho interessante no sentido em que em cada reunião que nós tivéssemos ao nível continental, via-se que a visão da unidade, consoante você falasse com os colegas da África do Norte ou da África ao sul do Saara, era muito complexo e que era preciso, por exemplo, para tomar o exemplo do debate sobre a escravatura, tivemos realmente debates muito tensos, porque entre os acadêmicos que vinham da África ao sul do Saara e os acadêmicos da África do Norte, a visão da escravatura era completamente diferente e levou-se tempo para que se conseguisse uma base comum para a abordagem dessa temática sensível e poder levar a cabo a finalidade, portanto, deste projeto. Portanto, tal como a primeira geração, aquela que elaborou esses 8 volumes dos anos 60, o guia científico do projeto foi efetivamente encontrar os elementos científicos que pudessem dar ao projeto de unidade continental uma base comum. E tratou-se, digamos, de uma apropriação da narrativa da nossa própria trajetória histórica que pudesse permitir que, através, digamos, uma perspectiva africana, que a gente saísse daquilo que o Mudimbe chama de biblioteca colonial, ou seja, a biblioteca colonial, o Mudimbe entendia todo o saber que foi acumulado sobre os africanos e o continente africano, não pelos próprios, mas pelo quer administradores coloniais, quer historiadores europeus, e numa visão que, por mais boa vontade que alguns já tivessem, era constantemente feita, digamos, sob uma visão, uma visão eurocêntrica. Havia sempre alguma coisa que não batia bem com a visão que os próprios africanos tinham do seu passado. Portanto, o nosso trabalho foi oferecer à União Africana os elementos do discurso sobre a unidade continental. E isto, mais uma vez, sob uma perspectiva africana, uma perspectiva que proviesse, digamos, de um entendimento genuíno da trajetória contemporânea de povos africanos e algo que é impossível separar do passado. É aí que eu escolhi aqui falar de algo global, em vez de falar da história contemporânea. É impossível, efetivamente, não regressar ao passado quando a gente quer entender a história contemporânea da África. E a gente é constantemente reenviado ao passado para se entender o que se passa hoje, por exemplo. E nem que seja, digamos, apenas nos últimos 500 anos, que marcaram a história da África, o impacto do comércio, da escravatura, do sistema atlântico, digamos assim, o impacto do próprio sistema colonial, e tudo isso justifica a dificuldade em falar da história contemporânea da África sem que constantemente houvesse uma interferência do passado. Portanto, foi esta escolha que eu fiz e agradeço a paciência
E muito obrigado. O professor não tem nada a acrescer, nós é que agradecemos. Eu abri então aqui o espaço de debate, enquanto organizamos aqui, digamos, as questões que nos colocam por Zoom. Eu perguntava se existia alguém que... Faça favor. Ok. Muito obrigado. Já agradecer a oportunidade. Poder falar, fazer algumas, não considerações, mas também sugerir alguma coisa e tentar outras. Felicitar os intervenientes pela abordagem que foram feitas, em especial o professor Mabel Talho, que tem um esforço para ter o estudo africano. Sim. Em África, mas como... A primeira é construir as responsabilidades. Por um lado, o que nós ouvimos são estudos, e são estudos bem feitos. Eu tenho problema de audição, não consegui ouvir bem. Sim, como estava a dizer, É só um bocadinho, temos que ir buscar o microfone para lá, para ouvir lá em casa. Estamos a utilizar Não sei se houve uma pergunta, mas é um eco, não consigo ouvir bem. É um eco. Eu estava primeiramente a felicitar a intervenção dos três intervenientes. Como estudiosos das matérias africanas, como estudiosos dos problemas da África, mas aqui é uma questão que eu gostaria de colocar, primeiramente na perspectiva da responsabilidade. Os estudos que foram apresentados são válidos e nós gostamos e temos acompanhado, por um lado. Mas o que eu chamo aqui a atenção é a responsabilidade dos governos africanos, ao invés de só estudarmos, porque é isso que acontece, nós continuamos há séculos a estudar a África, descobrimos bons princípios, nós sabemos todos, que a África já tinha princípios bem assentes do ponto de vista da organização de Estado, já tinha uma civilização que hoje, por os estudos, mais do que estudarem, já deveriam aplicar. Ou seja, os governos já tinham que ter a responsabilidade de aplicar estes princípios. Nós andamos aqui constantemente a aplicar princípios eurocêntricos numa política atual para a África, quando nós temos princípios afrocêntricos, sem querer aqui tirar mérito de uma visão, de um princípio ou do outro, mas nós já temos que passar por uma outra fase. Fico triste por não ver nesta lista de abordagens sobre a África o professor Patrício Batsikama, que eu acredito que traria aqui uma visão também muito real, muito real da África, principalmente do Reino do Congo, tem obras excelentes, mas o que eu gostaria de chamar é a responsabilidade dos governos africanos de, mais do que estudar, começarem a aplicar essas teorias, estes princípios, por um lado. Por outro lado, os acadêmicos. Dá uma impressão que trabalham em ilhas, estão um bocadinho separados. Só para termos um exemplo prático é este. Se não fosse pelo IUM a realizar estudos africanos e fazer um convite a alguns acadêmicos, algumas instituições africanas, não me lembro, enquanto acadêmico angolano, enquanto funcionário público de uma instituição que estuda estratégia e defesa, ser convidado para sentarmos e discutirmos a África, ou pelo menos ouvir alguns estudos, alguns princípios. Então, os acadêmicos também têm essa responsabilidade de criar, e o professor falou muito bem, que é responsável, mas confesso eu que todos os esforços que está a ser feito ainda não chegou naqueles que mais necessitam. Nós temos uma classe em Angola, acadêmica, que interessa-se pelos estudos africanos, e temos o professor Paulo Gamba, eu acredito que vai fazer uma intervenção, é um dos estudiosos dessa matéria,
temos comunidades afrocratas e afrocêntricas de teorias, mas que paramos no estudo. Na aplicabilidade, infelizmente, ainda não sentimos. Agora, o que eu gostaria de saber, de parte dos estudiosos, o que tem sido feito de vossa parte para que isto saia da teoria para a prática? Obrigado. Obrigado. Não sei se devo responder já ou há outras perguntas. Não sei qual é a metodologia seguida. Mas Pode responder. posso já responder? Não sei. Ok. Então, para tanto reagir à sua pergunta, estamos aqui perante o velho problema da relação entre o poder e o saber. E tenho a minha experiência do ensino da história em Angola. E para falar com propriedade da dificuldade, desde já, do historiador em abordar questões da história de Angola, sem, e falo aqui, repito, com base na experiência, sem às vezes estar constantemente chamar a atenção de cuidado daquilo que vai dizer, porque aquilo que diz não é bem o discurso do partido. Isso posso lhe assegurar que eu passei por essa experiência. E constantemente a perguntar-me o que eu estou aqui a fazer. O meu trabalho aqui é educar, e se há uma verdade histórica que incomoda o partido, o que é que eu posso fazer? Qualquer pessoa que tenha assistido a conferências sobre a história de Angola, a história da África em Luanda, sabe que constantemente a sala de conferência torna a sala de confronto entre o conferencista e às vezes os militantes do partido na sala. E isto, a gente passou por isso, portanto não estou aqui a contar história. Daí essa situação delicada do historiador, de quando dá aula sobre a história contemporânea da Angola, por exemplo, ele vai ter a dura tarefa de encontrar as palavras adequadas para não estar em confronto com aqui dentro da sala, um militante do partido. Eu sei, passei por essa experiência, porque fui a chamar a atenção de que a minha versão da história da luta de libertação, ou enfim, não estava de acordo com aquilo que, enfim, a versão oficial da luta de libertação. E qualquer estudioso angolano sabe disso. Portanto, é esse problema, essa dificuldade. A nossa vontade como historiador, nem sempre a vontade, nem sempre vai de acordo com a vontade daqueles que mandam, que em Angola, quer em qualquer sítio. A história se tornou uma questão política, naturalmente. Daí o papel delicado do historiador. E por outro lado, quando nós estamos a fazer esse trabalho, que levou 10 anos de elaboração de manuais, e a gente periodicamente tinha que ir a Addis Abeba, na sede da União Africana, as conversas que tivemos com o pessoal aí da Comissão da União Africana mostrava que aquilo que nós estamos a fazer nem sempre iria encontrar a anuência dos ministros da educação de cada país. Porque uma dada temática poderia ser uma temática muito delicada. Eu citei há bocado a questão da escravatura. Entre nós, da África Subsaara, e os nossos colegas da África do Norte, tivemos confrontos terríveis em Trípoli, na Líbia, a guerra, sobre a questão da escravatura, que o conteúdo dos manuais era capaz de não passar, porque a versão adotada em relação à questão da escravatura árabe não ia encontrar lá a anuência dos países, enfim, da África do Norte. É uma questão delicada, e o nosso papel como historiador é um papel muito delicado. É que eu posso dizer, com base na minha própria experiência, a nossa boa vontade como historiador não chega. Estamos constantemente confrontados, quer aos governos, quer aos zelosos, enfim, do militante do partido no poder em qualquer desses países africanos. E citei aqui o exemplo do Luanda, como é que a sala de conferência, por uma vez, uma sala de confronto, porque quando uma colega nossa disse aquilo que nós sabemos, a versão da genealogia do partido do poder, ela foi proibida durante 4 anos por os países em Angola, porque não ia de acordo com a versão oficial. É um exemplo. Obrigado. Paulo Gamba,
segundo o qual o professor Bengui aponta como o verdadeiro precursor do panafricanismo Marcus Harvey. Eu solicitava aqui à sua professora um mero comentário ou uma opinião relativamente a esta afirmação. Obrigado. Obrigada. Aliás, há aqui 3 questões e eu gostaria de aproveitar para procurar responder às 3. Sim, certamente que o professor Marcus Harvey pode ser considerado o professor do panafricanismo. Eu só queria chamar a atenção que quando aqui referi o panafricanismo, a mim parece-me que é um dos movimentos mais interessantes de ser seguido, até para responder à última questão que aqui foi levantada sobre a relação entre a academia e aquilo que é a intervenção política. Porque, de facto, o movimento pan-africano nasce nos Estados Unidos em condições muito particulares e vai ter uma repercussão no continente africano que é extremamente interessante de seguir, não só pela relação, e neste caso a relação de William Du Bois com Kwame Nkrumah, que foi também aqui referida, foi aqui referido pelo professor Mabek Butali, a sua importância para a criação da Organização da Unidade Africana e da noção do panafricanismo que foi defendida por Nkrumah, mas não foi aceite por outros líderes africanos e, portanto, a configuração que acabou por ser aceite na Organização da Unidade Africana acabou por estar muito mais próxima daquilo que foi a configuração colonial sobre a África do que aquilo que seria a ideia de uma federação, tal como seria defendida por Nkrumah. E para isto a influência desta noção do panafricanismo foi extremamente interessante. Tal como é interessante depois o papel da OUA, da Organização da Unidade Africana, naquilo que é o apoio aos movimentos anti-apartheid e aos movimentos nacionalistas e de libertação, e portanto também sempre nesta noção, que é uma noção pan-africana, de luta contra qualquer forma de dupla legislação, voltando àquilo que foi a definição de Mandani, e portanto a tudo aquilo que são formas de colonização, e àquilo que é a noção atual sobre o panafricanismo defendida pela União Africana e que subjaz nomeadamente a Agenda para 2063. Desculpe, não, eu gostava que não mexesse tanto. Senão eu não consigo lá chegar, desculpem lá. Estão a passar as perguntas todas, eu precisava das perguntas lá em cima. Mas pronto, agora de memória aquilo que me tinha dito, obrigada, é que eu não referi, eu só referi algumas obras, de facto não falei de Cheikh Anta Diop, que é alguém que eu admiro profundamente e que é muito influente, sobretudo na África francófona e na África Ocidental, e outros autores como Moisés Kamabaye, Boubacar Keita e Joseph Kizerbo. Eu só referi a alguns autores porque o meu tema era sobre a África tradicional, não é que estes também não refiram, mas era apenas um pretexto para iniciarmos aqui uma discussão em torno de autores que têm marcado aquilo que é a construção de um imaginário sobre a África, mas agradeço estas referências e certamente que serão incluídas. Sim, não sei, há perguntas aí que me foram colocadas, se posso rapidamente responder a pergunta sobre, digamos, a expansão europeia, como é que eu encaro o universalismo e o centrismo e bem, acho que há bocado referi-me a Mudimbe, o seu trabalho sobre esta questão, quando ele chama a atenção sobre aquilo que ele chama de biblioteca colonial, justamente porque mesmo com as pessoas mais, digamos, mais sinceras em termos de querer encarar a história da África de forma diferente, a gente lê com atenção, depara sempre com algo que tem a ver com o discurso eurocêntrico. Um dos desafios, já nos anos 30 e 40, que intelectuais africanos, os estudantes africanos encararam quando começaram a falar daquilo que iria dar origem à negritude, foi justamente o nosso lugar no olhar do outro. Como é que o outro
para nós e como, efetivamente, reagir a esse olhar, o olhar do outro. Essa questão foi fundamental no processo que levou ao surgimento da negritude. A gente assume que é aquilo que é, ou a gente se assume em função daquilo que o outro pensa de nós. Isso foi fundamental. Daí que a negritude, no momento... Hoje a gente pode criticar. A negritude é fácil, né? É fácil quando a gente se coloca no lugar daqueles que, face ao racismo cotidiano, reagiram para tentar encontrar o seu lugar. Foi um momento fundamental, mesmo do ponto de vista psicológico. Por que a cor da minha pele tem que ser um insulto? Como é que eu reajo a isso? Portanto, o desafio para os intelectuais africanos foi criar um discurso histórico que fosse tanto que estivesse baseado na sua própria perspectiva. Essa foi, aliás, uma das tarefas que o primeiro comitê científico criado para escrever os outros volumes, a primeira que foi escrever a história da África com base numa perspectiva africana. Isso não quer dizer que a biblioteca colonial, como diz o Mudimbe, ou seja, aquele saber acumulado, quer pelos administradores coloniais, quer pelos historiadores coloniais, que não fosse necessário, dependia da forma como a gente ia utilizar aquilo. Tá? E o mesmo debate se colocou em relação à antropologia. Bom, ciência criada especificamente no âmbito colonial, os intelectuais africanos lutaram durante muito tempo com essa história, como utilizar a antropologia sem repetir o discurso eurocêntrico. Daí a noção de descolonizar as ciências sociais, colonizar a antropologia. E tentar dar uma visão diferente do universalismo, que não fosse um universalismo condicionado pelo eurocentrismo. É um desafio constante, e acho que todos nós, como historiadores de origem africana, sabemos o nosso desafio quando a gente tem que abordar questões que se tornam polêmicas, que diz respeito ao lugar da África no mundo. Em relação ao panafricanismo, penso que a colega deu uma resposta a isso. O panafricanismo que nasce, digamos, na diáspora africana, é algo fundamental, porquanto algumas das ideias que foram lançadas, o Garvey, Marcus Garvey, disso é uma figura fundamental, comparado com o Du Bois, que era, enfim, que ele chamava de sonhador, ir ao pragmatismo, ir a coisas mais concretas. Não basta ter uma teoria, temos que dar digamos, tornar essa teoria concreta. Quando o Garvey, nos Estados Unidos, começa a criar estruturas para tornar concreto tanto o panafricanismo, ele estava a mostrar que ir para teorias muito vazias não servia, que era preciso enfrentar a realidade que era aqui. Ele dizia, para já, aqui contaram a vocês os negros que vocês vieram que os vossos antepassados não criaram nada, você tem que desafiar isto aí. Em segundo lugar, este tem a Casa Branca, vamos criar, este tem a Cruz Vermelha, que chama a Cruz. E ele deu a ideia do panafricanismo, estruturas que lhe valeram bom. O problema que ele teve de ser expulso dos Estados Unidos. Portanto, a ideia que ele lançou foi retomada. Nkrumah era estudante aqui, nos Estados Unidos, e ele cresce aqui, nesse meio, e ele retoma essa ideia dos Estados Unidos da África, e daí que ele, a contribuição, todos os intelectuais, nesse caso, Cheikh Anta Diop, um papel fundamental ao elaborar algumas das suas obras para mostrar as bases concretas da unidade, em vez de uma visão apenas teórica, que havia elementos concretos. E nisto, o panafricanismo joga um papel importante. Portanto, vou passar a outra pergunta para não roubar muito tempo. Bom, acho que é tudo, né? Não, acho que é tudo. Não sei se há outras perguntas que eu não consegui ouvir e peço desculpa. Muitas mais perguntas haveria, nós até tínhamos aqui no chat muitas mais. Infelizmente o tempo é ditador, o tempo já tocou à porta, não é? Ou seja... Está bem. Obrigado. Infelizmente vamos ter que fazer aqui um encerramento, mas muito obrigado pela sua predisposição e pela digamos, as respostas que deu. Obrigado. Bom,
Em jeito de wrap-up aqui da conferência, gostaria de agradecer a todos os conferencistas, à professora doutora Clara Carvalho, ao professor Oliveira Pinto, de Washington, ao professor Mabeco Tali. Vimos aqui nestas 2 horas, e fazendo uma síntese muito rápida, como é que a ideia da África foi sendo construída e como é que a perspectiva europeia, digamos, perpetuou, digamos, esta ideia. Assistimos, nomeadamente no que se refere à história de Angola, tivemos a oportunidade de ver uma forma sintética, evolutiva, digamos, digamos, não a pré-história, mas de alguns milénios atrás até à construção de Angola moderna, e culminamos aqui com a assunção de como é que a história da África foi utilizada ou tem sido utilizada também como instrumento de ação política, e a importância da historiografia sobre a África do ponto de vista pedagógico. E assim, para encerrar, digamos, estas curtas 2 horas, e para marcar o contributo destes notáveis conferencistas, gostaria, em nome do excelentíssimo comandante, diretor do Instituto Universitário Militar, deixar-vos uma singela lembrança, digamos, pela vossa passagem. É uma publicação. Muito obrigada. E convidava a todos os presentes, pelo menos aqui fisicamente,